Olá, boa tarde. A revista Caritas é uma publicação para analisar a sociedade portuguesa e propor iniciativas que promovam a justiça social. Elas merecerão o comentário de Eugênio Fonseca, presidente da Caritas Portuguesa, hoje convidado do programa Eclésia, com quem conversaremos depois de lhe mostrar notícias da vida da Igreja. Como se caracterizam as culturas juvenis e como estar presente junto das novas gerações, criando sintonias com formas de pensar e agir que são específicas deste tempo. As respostas estiveram em análise na Jornada da Pastoral da Cultura. Bom, acreditar... Mais do que por análises ou estatísticas, as culturas juvenis foram comunicadas por quem as vive. Um judoca, um ativista social, um cantautor, 3 experiências para perceber o que significa ser jovem hoje. Temos que sempre acreditar em nós e saber que é possível e principalmente sonhar. Sonhar a longo prazo, a curto prazo e definir objetivos, e é basicamente isso que eu tento fazer, sonhar com o próximo dia e acreditar que isso é possível, que os sonhos se vão concretizar. Quando eu falo de mudar o mundo é porque eu acredito plenamente que cada um de nós pode mudar o mundo. Nós devemos ter em atenção que muitos dos jovens que nós vemos como causadores de problemas ou são também causadores de mudanças ou têm esse potencial. Ser jovem hoje em dia, ou aquilo que... Acho que ser mais novo, ser um bocado mais novo, é ter um pouco mais de disponibilidade. É não estar tão cansado das agruras da vida. E o ponto que eu queria sublinhar é que ser jovem, neste sentido de ser um homem novo, é ter sede. É aquilo que... Esta frase que Jesus diz na cruz, no Calvário, uma das frases mais humanas que saiu da boca do Salvador, tenho sede. E ser jovem é isto, é ter sede. Retratos da juventude que a Igreja Católica quer descobrir para perceber como estar presente, como propor as mensagens do Evangelho. Na Jornada da Pastoral da Cultura, o segredo para conseguir uma comunicação eficaz pareceu evidente. É preciso, antes de mais, escutar. Tudo passa necessariamente pela escuta. É preciso acolher, é preciso escutar, é preciso gastar tempo a ouvir, é preciso cumprir aquilo que diz Jesus. Se alguém te pede para andares com ele 1 milha, anda 2. E isto na pastoral da juventude e das culturas juvenis é verdadeiramente fundamental. Nesse sentido, as culturas juvenis precisam de interlocutores eclesiais, precisam de disponibilidade para ouvir e para aprender com os jovens. Porque os jovens não precisam apenas de mestres, precisam também de companheiros. Para comunicar com as novas gerações, é assim necessário distanciar-se de modelos pré-concebidos e estar sempre desperto para a novidade, porque comunicar com os mais novos tem alguns segredos. Então eu vou-vos mostrar. É fazer o inesperado em momentos inesperados. É sentir que aquelas regras que de facto nos são impostas são um bocadinho... desaparecem um bocadinho. E que naquele momento eles têm espaço para criar, para se sentir à vontade. Formas de dar protagonismo à juventude também no tempo em que são jovens. Eles não são apenas esperança do amanhã, mas protagonistas do presente. Os jovens não são a esperança do mundo da amanhã, porque amanhã ninguém sabe o que vai ser, nem os jovens nem os adultos. Os jovens são uma esperança no mundo de hoje, porque o que eles são, as questões que eles transportam, as suas expectativas, são um capital de esperança que qualifica o agora e o aqui da nossa história. Desafios que a juventude enfrenta apesar dos condicionalismos sociais e económicos. Entre eles, o desemprego surge como principal obstáculo à construção de um projeto de vida. O problema do desemprego, ainda que habitualmente é visto exclusivamente na vertente financeira, que é uma componente imprescindível, mas tem uma consequência muito mais funda, que é a de que as pessoas, e concretamente os jovens, numa fase decisiva da sua vida, possam sentir-se pessoas inúteis. E aí é onde entra precisamente esta proposta, ou este modo de abordar a questão que ouvimos esta manhã, é de que as pessoas não podem, concretamente os jovens, não podem ficar à espera de que as soluções venham de fora, mas têm que vir de cada um.
Questões em debate na Jornada Nacional da Pastoral da Cultura, onde foi também entregue o Prémio Árvore da Vida Padre Manuel Antunes a Roberto Carneiro. A Igreja Católica quis distinguir a aposta permanente do antigo Ministro da Educação na formação das novas gerações. É jornalista do Vaticano e escreveu uma biografia do Papa Francisco. Andrea Tornielli acredita que a popularidade do Papa vai manter-se e que nos 100 dias de pontificado já algo mudou na Igreja Católica. O autor da obra Francisco, o Papa de Todos Nós, editado em Portugal pela Esfera dos Livros, admite que a eleição do antigo arcebispo de Buenos Aires, de 76 anos, foi uma surpresa e que muitas pessoas não sabiam bem quem era Jorge Bergoglio. Desde a sua eleição que Francisco vive um estado de graça entre os média, algo que não surpreende o vaticanista que se encontrou por várias vezes com o cardeal Bergoglio. E dunque non è detto Não é obrigatório que este clima, este momento, esteja destinado a acabar. Esta grande onda de simpatia chega mesmo dos não crentes, dos que se reaproximaram da vida da fé por causa da mensagem centrada na misericórdia. É preciso esperar para ver, mas é possível que este clima continue. Può essere anche che questo clima continui. Para Andrea Tornielli, o Papa Francisco tem-se mantido igual a si próprio, com a simplicidade que sempre o caracterizou, a verificar-se mesmo nas decisões mais mediatizadas. A decisão de residir na casa de Santa Marta, por exemplo, acontece porque ele sentiria o apartamento papal como um isolamento. Sentir-se isolado. O homem que as pessoas estão a ver é o homem que ele é realmente. Não há nada de artificial nos seus gestos. Ele sempre foi assim. Toca-me muito que nas audiências das quartas-feiras ele passe, antes e depois do discurso, pelo meio das pessoas para as cumprimentar. Vendo-o, tem-se a impressão de que ele não tem nada melhor a fazer. E a verdade é que ele pensa que não tem nada melhor a fazer do que estar com as pessoas, e elas percebem isso. O autor esteve em Lisboa para apresentar a sua nova obra, na qual quis passar em revista a vida de Jorge Mário Bergoglio e identificou temas recorrentes que o agora Papa tem continuado a defender nas suas intervenções no Vaticano. Nestas páginas percebe-se qual é a sua ideia, como foi bispo e como está a ser Papa. Parece-me que uma grande mensagem é a de uma igreja que quer superar a autorreferencialidade, que não está fechada sobre si própria, com problemas de um certo tipo de linguagem de poder no seu interior. Num grande apelo a abrir as portas e a sair, mesmo que haja o risco de alguns incidentes, a ir para as periferias para mostrar o rosto de uma igreja que se inclina sobre esta humanidade que sofre, o rosto de um Deus que antes de julgar ama. Francisco, Papa de Todos Nós, um livro editado em Portugal pela Esfera dos Livros. O Patriarcado de Lisboa quis informar sobre as respostas sociais que presta. Foi numa exposição que esteve patente ao público num espaço comercial da cidade. A fé atua pela caridade é o tema central da exposição organizada pelo Departamento Pastoral Socio-Caritativo do Patriarcado de Lisboa e que esteve aberta ao público num espaço comercial da cidade. Mostrar a missão da Igreja do Patriarcado de Lisboa junto dos mais pobres e carenciados e sensibilizar o público para a necessidade da partilha e do voluntariado são os dois principais objetivos desta exposição. Isto é um centro comercial, como sabemos, é um centro onde passa muita gente, crentes, não crentes. A Igreja hoje precisa mais do que nunca de demonstrar claramente que está na rua, não somente está na rua pelas ações que faz, mas sobretudo está na rua em atenção aos mais carenciados. Portanto, a Igreja tem a tríplice missão, como nós sabemos. A missão de evangelizar, através da palavra, a missão do culto, através dos sacramentos,
e a missão do serviço da caridade. O Patriarcado de Lisboa tem 220 instituições ligadas à Igreja, que têm como missão apoiar as famílias carenciadas, educar crianças e jovens e acompanhar os doentes, sobretudo os mais abandonados. Um trabalho de grande dimensão que esta exposição pretende também dar a conhecer a todos. Todo este trabalho é feito numa perspectiva de evangelização. Não tem sentido todo este trabalho, este esforço que estamos a fazer, se ela não fosse a expressão, digamos, da missão da Igreja, que muitas vezes está escondida, ou que muitas vezes as pessoas pensam que a Igreja é simplesmente para dar catequese, para celebrar missas, para receber sacramentos, e muitas pessoas esquecem-se que uma grande parte do trabalho, da ação evangelizadora da Igreja está no serviço e no serviço da caridade, em prol dos mais carenciados. Uma exposição que pretendeu chamar a atenção para as dificuldades com que muitas pessoas se deparam na atualidade. Quem passou pelo centro comercial não ficou indiferente a esta exposição e esse era o principal objetivo da mesma. Mas o que é certo é que ela foi um impacto muito bom, porque não passa aqui ninguém indiferente. Aliás, no próprio dia da inauguração, da abertura, com o Sr. Patriarca aqui presente, muita gente parou e veio aqui ouvir, digamos, as palavras que nós dissemos. Foi uma ideia que nos custou muito, porque o que está aqui nos cartazes parece uma coisa fácil de fazer, mas foi uma coisa que nos custou muito a fazer, mas que obteve o resultado desejado. Pelo menos isto fez chamar a atenção às pessoas, fê-las parar, fê-las refletir. Agora, cada um tirará a conclusão. A exposição A Fé Atua pela Caridade pode ser vista ou revista no encerramento do Ano da Fé do Patriarcado, a decorrer em Peniche a 24 de novembro. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Espaço agora para divulgar temas da doutrina social da Igreja. E a nossa convidada Eugénio Fonseca, cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Temos falado do pensamento social da Igreja a partir dos conteúdos da revista Caritas, cuja segunda série está entre nós, felizmente. E hoje, talvez de uma forma mais telegráfica, vamos apresentar alguns dos artigos e as boas práticas que nos propõe. Desde logo, este artigo, O Dom da Transformação, uma boa notícia, uma boa prática, uma boa iniciativa. Consiste em quê, professor Eugénio? Antes de mais, quero dizer que esta preocupação da revista incluir boas práticas é também estar na linha do pensamento social da Igreja, que aponta sempre para, mesmo na identificação dos problemas, para a solução, para a superação desses problemas, numa linha sempre de grande esperança, de grande confiança. A doutrina social da Igreja não se deixa passar, mesmo quando faz críticas mais contundentes às questões do mundo, mais problemáticas do mundo, nunca o faz de forma derrotista, mas sempre esperançosa. Mostra a possibilidade da transformação. Sempre, e por isso dá o seu contributo. Não se fica apenas pela denúncia, vai também pelo anúncio, porque essa completa a dimensão profética da Igreja. Depois, a revista também vai ao encontro de outro princípio da doutrina social da Igreja, que é a subsidiariedade. E por isso queremos trazer experiências experiências que no local se fazem, porque essas são verdadeiramente transformadoras. Não são muitas vezes as grandes ações, não são aquilo que se faz por decreto, essas ações que se fazem por decreto, são a realidade do dia-a-dia. E é pena que não passe, porque se passassem mais, em termos de opinião pública, não estávamos tão pessimistas como estamos face ao momento atual. E por isso, nós temos aqui nesta revista algumas experiências, a começar logo por esta, o dom da transformação. Primeiro, o apelo que quem está na ação social da Igreja não é gestor de pobreza, não gera efetivamente o estado de pobreza das pessoas. Tem que estar sempre potenciado para a superação das causas da pobreza e, portanto, tem que ser libertador. Tem que ser agente transformador. E temos aqui estes jovens e esta associação que nós relatamos na revista fala de
da possibilidade que quem souber de alguma coisa, de música, de alguma arte, que dê X tempo e se ofereça a uma instituição e vá dar aulas dessa sua arte para a instituição. E tem feito maravilhas. Valorizando o talento individual. Valorizando o talento individual e, portanto, criando a estimulação de um fator muito importante para a superação da pobreza, que é a autoestima. É que se descobrem valores, descobrem-se talentos. E é muito interessante este projeto. Depois outro projeto mais longe, que vem na sequência da nossa intervenção naquela grande tragédia que resultou do tsunami, que estivemos na Indonésia, na Índia, no Sri Lanka, mas temos aqui já uma experiência que relatamos no Sri Lanka, em que e pelas fotografias se podem ver, desde mecanismos de elaboração, barcos, redes de pesca, até à construção de casas, tem sido uma intervenção que ainda está em curso, terminará este ano, e que foi feita com o apoio do povo português. Mostra-se com estas apresentações que aqui são feitas que as ajudas, no caso dos portugueses, chegam aos seus destinatários? Chegam sempre, e chegam na totalidade, porque quem está a fazer estas ações é a Caritas do Sri Lanka. Não está lá ninguém da Caritas portuguesa, portanto, não se gasta nada em recursos humanos, nem em cargos de burocracias. O que se gasta depois é ir lá alguém daqui de Portugal ver se efetivamente o dinheiro está aplicado, fotografar o que está, para que haja documentos que possam ficar para a história como efetivamente o dinheiro dos portugueses foi utilizado até ao cêntimo. Depois temos outras experiências. Eu não gosto muito da expressão, porque é uma expressão que está... O capital das pessoas, porque isto do capital, nos tempos que correm, está muito mal conotado, está muito mal visto, mas fala-se usa-se esta expressão para dizer que há potencial humano que tem que ser visto, tem que ser valorizado e, portanto, traz-se aqui naquilo que a redação da revista quis chamar um mercado para o capital das pessoas e não para o capital financeiro, que se fala agora muito, e tem aqui três experiências. Três exemplos. Um que vem da Madeira, que não são realizados pela Caritas, nenhum deles é realizado pela Caritas, como o outro dos Jovens Transformadores não são iniciativas da Caritas. Isto para dizer que esta revista está ao serviço do bem comum, com a intervenção de todos, e não é para ser uma revista propagandística da ação da Caritas. Portanto, uma experiência que se realiza na Ilha da Madeira, em São Vicente, e depois temos o que se trata do tratamento de roupas e do bom aproveitamento de roupas, e sobre isto valia a pena fazer uma grande reflexão. Um dia destes, talvez... Roupas que são oferecidas a quem precisa. E que têm que ser melhor utilizadas. Talvez um dia mereça uma reflexão sobre isso, porque a Caritas vai propor um projeto em breve sobre esta área. Depois, a Fundação do Gil, que todos conhecemos o trabalho que tem de apoiar as crianças, sobretudo as crianças doentes. E finalmente, temos aqui a chamada lavandaria social, que é desenvolvida pela Santa Casa de Misericórdia de Vila Velha de Ródão, que é um projeto comunitário de grande interesse, em que nos diz que se podem unir sinergias e lançar projetos, e que o individualismo, mesmo institucional, que não ajuda nada o trabalho em rede, é que potencia. Depois temos, fala-se aqui do GIAS, uma iniciativa esta sim da Caritas, de apoio aos desempregados, criar laços e derrubar muros. Foi uma iniciativa que surgiu do Conselho Geral da Caritas Portuguesa, que está agora já a criar os seus próprios grupos, juntam desempregados, e com um animador reconhecido pela Caritas, estes desempregados se encontram regularmente, falam dos seus problemas, procuram encontrar saída. Não é para procurar trabalho, não é para resolver o problema de trabalho, não temos postos de trabalho para oferecer, mas é pôr as pessoas a falar umas com as outras e com elas irmos à procura de solução para os problemas que motiva têm. A que não fiquem passivos diante de um problema. Depois falamos do movimento da sociedade civil solidária, que não é uma iniciativa da Caritas, é uma iniciativa de um conjunto de cidadãos que se reuniram para encontrar recursos financeiros para apoiarem duas instituições, que é a Caritas e a Cruz Vermelha, e o que este movimento da sociedade civil solidária pretende é efetivamente... Está a conseguir? Está de uma forma muito tímida,
mas julgo que, porque o povo também já está um bocadinho cansado de dar, e este movimento tem esse objetivo. O movimento está a procurar formas mais criativas de relançar esta sensibilização à sociedade portuguesa. E depois temos, já falei no último programa, do projeto mais próximo, que no fim é aquilo que a Cáritas é chamada a fazer de sobremaneira, providenciar para que em cada paróquia haja um grupo de ação social devidamente organizado, e devidamente organizado quer dizer com pessoas formadas, competentes para realizar esta ação, o que passa pelo rejuvenescimento, não só pela criação de grupos, mas pelo rejuvenescimento dos grupos existentes. E estas são as boas práticas que este número da revista nos dá. Até que ponto podem inspirar outros projetos a desenvolver nas várias instâncias? É esse o objetivo. O objetivo é mantermos viva a chama da esperança na sociedade portuguesa, para que possam ver que não é tudo mal, não está tudo perdido. Há sinais, há oásis com muita criatividade, com muita dedicação, mas que estão a mudar vidas, e também é um espaço de pluralidade que, sendo um órgão da Cáritas, a revista, não está fechado só às experiências da Cáritas, mas quer beber de todas as boas experiências realizadas em Portugal. Uma revista que está disponível nas livrarias paulinas e nas edições Paulos, e também nas Cáritas diocesanas. E nas Cáritas diocesanas, julgo que depois nas paróquias, através das Cáritas diocesanas, é isso que desejamos, mas também pode, através da assinatura, quem quiser assinar, pode contactar a Cáritas Portuguesa ou a Cáritas Diocesana e fazer a sua assinatura, porque pelo correio faremos chegar a revista à casa das pessoas. Professor Eugénio Fonseca, muito obrigado por ter estado neste programa, onde quisemos apresentar esta revista Cáritas e os temas que propõe para transformar a sociedade. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.